Pai do Senhor, queridos, Deus nos abençoe nesta manhã. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte do nosso canal, Palavra que Salva, Deus abençoe, Deus guarde sua vida, Deus te proteja. Você faz parte, você é alvo de oração desse pastor, tá bom? Todos os dias, quando nós estamos orando, nós entregamos a vida de cada um dos nossos inscritos aí, e também daqueles que participam, que assistindo essa mensagem também, para que Deus abençoe todos, né, de igual modo. Aqueles que estão inscritos no canal também fazem parte, aqueles que ouvem a mensagem, né, do Senhor, que sejam grandemente abençoados pela mão do Todo-Poderoso. Graças a Deus, amados, nós estamos aí na casa dos 10 anos do programa Palavra que Salva. Nós começamos com áudios gravados, né, e depois passamos para vídeo. Então foi em 2 de julho de 2013 que Deus colocou no coração do pastor esse trabalho, e nós estamos agora já próximo, entrando, né, nos 10 anos aí de proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então eu estou muito grato ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, a minha casa, a minha família, e tudo que eu tenho, tudo que sou grato ao nosso bom Deus Todo-Poderoso. Você que faz parte do nosso canal, você que está nos assistindo agora e ainda não faz parte do nosso canal Palavra que Salva e quiser participar aqui do canal, você pode se inscrever aí, participar conosco, estar conosco todo o tempo aí, assistindo as mensagens que são gravadas diariamente para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você é o nosso convidado especial, tá? Fique à vontade, querido. É uma honra ter você aqui conosco, tá bom? Deus te abençoe grandemente. E não esqueça, no final, dê o seu like aí, se eu gostei ou não gostei, não tem problema. Você dando like, né, você consegue manter o vídeo na plataforma por mais tempo, e assim outras pessoas podem ter acesso a elas, né? De repente aí alguém acessando o YouTube e cai ali no Palavra que Salva, e a palavra vem e Deus faz a obra, né? Então assim nós esperamos, tá bom? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 5, verso 1, diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuidais em os cumprirdes. Olha só que interessante. O título desse capítulo, aqui do capítulo 5 de Deuteronômio, está a repetição dos 10 mandamentos. Repetição. Então é exatamente sobre essa repetição que eu quero falar com você hoje, né? O Moisés está falando aqui sobre a questão da aprendizagem, né? Para que o povo possa aprender mais sobre o Senhor. Então, atentar em aprender, alertando o povo em aprender a palavra do Senhor. E aí a gente começa a ver como essa questão da repetição, ela é interessante pelo fato da aprendizagem, né? Nós aprendemos, ou o nosso cérebro aprende por repetição, né? Quando algo, começa assim, quando algo é relevante, né? A gente sempre costuma falar essa frase: o cérebro não abre mão da relevância. Então, quando algo é relevante para nós, né? Quando algo é relevante para o nosso cérebro, ele é chamado a atenção, né? E não tem nada mais importante do que a própria palavra de Deus. Aqui Moisés está citando a questão da repetição das leis, dos 10 mandamentos que Deus tinha dado ao povo, né? E por que isso? Porque na questão da aprendizagem é necessário a repetição. Às vezes, quando a gente pode ver exemplos assim dentro da sala de aula com crianças, né, que o professor ele passa sobre um assunto, né, e faz algumas questões, faz algumas perguntas, né,
usa toda a sua estratégia metodológica para que o sujeito, a criança, seja chamada a atenção para aquilo, né? E no outro dia, quando ele vai fazer já uma nova, antes de fazer um novo tema, né, a ser estudado, ele faz uma espécie de revisão com as crianças, né? Vamos ver o que vocês aprenderam ontem. A gente falou sobre a fauna e tal. O que vocês aprenderam? O que vocês lembram? E aí alguns alunos, professor, eu aprendi isso, eu entendi assim, eu aprendi assim e tal. Muito bem, muito bom, olha só, que bom, vejo que vocês guardaram informação, né, e tal. Então, nesse processo, enquanto essas crianças dormiam com aquela informação, quando isso foi relevante pela aula que o professor ele colocou ali diante delas, o cérebro processa essa informação, e aí ela passa a ser uma informação que ela vai ter um tempo, né, na memória, que é um tempo maior, né? Não é aquela memória instantânea, aquela memória rápida, né? Mas uma memória de curto prazo, né? Ou memória de trabalho, mas uma memória que vai ter uma longa duração, né? Por quê? Porque foi relevante, né? Então, a palavra de Deus, ela é relevante para a nossa vida e ela tem que ser relevante para a nossa vida, né? Ela é e ela tem que ser. Por quê? Porque a gente tem que dar relevância para ela. A partir do momento que a gente dá relevância, que é o que Moisés está pedindo aqui, dê relevância para a palavra de Deus, né? E vocês podem dar relevância repetindo. Por quê? Porque o cérebro aprende por repetição. E aí entram os processos, né? Nesse processo, por exemplo, a gente vê a questão da repetição, porque quanto mais repete, mais o cérebro aprende e mais a memória se alonga, né? Passa de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. E aí essa memória tende a ficar por mais tempo, né? Depois da repetição vem a elaboração, né? Quando você está lendo, quando você está repetindo, você está elaborando, né? Elaborando essas informações, e essas informações vão passar para um registro de memória, ou seja, depois que é feito esse processo, que vem nessa continuidade desse processo, a repetição, a elaboração vai trazer o quê? Ela vai trazer o registro de memória. É como se você tivesse dentro do cérebro um arquivo de memórias aí para todas as situações que são relevantes, na sua vida. E essas situações, elas vão ficando guardadas na tua memória por mais tempo, bastante tempo, né? E aí você vai vendo que ela ficando por mais tempo, e cada vez que você acessar através da leitura, né, através do buscar da palavra, ela vai se consolidando, e aí já passa para esse registro de memória e já fica gravada lá na tua memória. Mesmo que em alguns momentos talvez você tenha um leve esquecimento, mas elas estão lá gravadas. Elas é só acessar. Se alguma coisa, né? Se de repente você pega a Bíblia e começa a fazer a tua leitura anual, né? E aí o que vai acontecer? Quando chegar naquela parte, ou em qualquer parte da Bíblia, que toda a Bíblia ela é relevante, né? Vai lembrar. E aí, em qualquer lugar que você esteja, mesmo que você não esteja com a Bíblia em mãos, mas você vai lembrar daquelas passagens ou daquela história. Por quê? Porque ela foi repetida, ela foi elaborada e ela entrou como um registro de memória no teu cérebro e ali vai ficar para sempre, porque está registrado ali. Então Moisés está alertando o povo nessa repetição, por isso que ele vai e repete a lei. Você vê o primeiro momento foi lá em Êxodo 21, verso de 1 a 17, né? Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o verso 17. E agora em Deuteronômio ele está fazendo uma repetição da lei, uma repetição dos 10 mandamentos. Para quê? Para que isso fique fixado com uma memória de longo prazo no cérebro de todos aqueles que
acessarem, que todos aqueles que buscarem essa informação. Então, todas essas informações guardadas, no momento, vão ser necessárias, ser evocadas. E vão ser evocadas porque está lá como experiência que você já teve com a palavra de Deus. Então é importante que a gente sempre esteja orando, lendo a palavra de Deus, meditando sobre a palavra de Deus, fazendo estudos sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque aí a gente começa a repetir todos, Quando a gente faz estudo, a gente está estudando vários assuntos com relação à palavra. E aí esses assuntos, quando são relevantes para nós, repetidos, elaborados, consolidados, registrados na nossa memória, passa a fazer parte de nós. E aí, como Jesus, o Espírito, Deus, fazendo parte de mim, a palavra está comigo, está dentro de mim, ela faz parte, porque ela está registrada na minha memória. É assim que Moisés alerta o povo, como um estatuto perpétuo, para que se faça e se siga dessa forma. Que o Senhor tenha nos abençoado nesse dia, guardado e protegido. Que o Senhor guarde a tua vida, a tua saída, o teu retorno e tudo quanto você fizer nesse dia seja grandemente abençoado e impactado pelo nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.